extremos que a gente compreende o inimigo de uma forma errada. Isso quem diz é o C.S. Lewis, aliás. Às vezes a gente acha que o inimigo não faz nada, nada é o diabo, pode estar acontecendo o que for. A vida toda acabada, ou no vício, ou a família desestruturada, e a pessoa diz, não, isso não tem nada a ver, isso é só coincidência, né? É coisa humana. Mas também, do outro extremo, a pessoa dizer que tudo é o diabo. Todas as coisas, então ela não culpa ela mesma, ela não vê problema nela, no próprio comportamento, porque tudo que aconteceu de ruim para ela foi o diabo, ela não tem culpa nenhuma. São dois extremos ruins, e os extremos são mais fáceis de cair, viu, irmãos? Os extremos são mais fáceis, porque a gente consegue dar boas explicações e que nos retiram as responsabilidades. Mas olha o que a Bíblia vai dizer sobre Satanás. Nós vamos ler esse texto e você vai perceber que ela vai dizer o equilíbrio entre essas duas coisas. Primeiro, Satanás está agindo sim, nós não podemos ignorar. Segundo, tem a nossa parte. Você também tem responsabilidade nessa luta, nessa batalha. O tema de hoje, aliás, semana retrasada, né, porque semana passada não estava, a gente começou as palavras finais do apóstolo Pedro. E a primeira ali era: não esqueçam de uma vida de oração, né? Não esqueçam da humildade. E agora não esqueçam da batalha, tá bom? 1 Pedro 5, de 8 a 11, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém? Irmãos, eu juntei aqui os versos 10 e 11, que talvez na sua Bíblia estão separados e de fato podem ser entendidos como uma nova passagem, porque ele vai continuar a ideia do sofrimento presente na batalha aqui, neste começo do texto, tá? Quando a gente olha para a batalha espiritual, e que vem logo depois do texto sobre humildade, ou sobre lidar com a sua vida, vamos dizer assim, interior, parece que está meio desconectado, como se o apóstolo falasse assim: estou terminando a carta, tudo que eu tenho que escrever aqui? Mas essa conexão também é vista lá em Efésios. Efésios 4, 26 e 27, fala assim: irai-vos e não pequeis, ou seja, trate de algum tema que é emocional, que é pessoal, como a humildade foi tratada aqui. E no 27 ele diz: não deis lugar ao diabo. Então parece que, obrigado, parece que a conexão entre uma vida humilde e uma batalha espiritual é muito verdadeira. Para que nós entremos bem nessa batalha, a gente tem que lembrar que o nosso caráter, a nossa vida em Cristo, faz toda a diferença. Ou seja, não dá para lutar uma batalha que é espiritual com armas carnais. 2 Coríntios 5, Paulo fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então precisa de humildade para batalhar essa batalha. Em Efésios também, no capítulo 6, fala que a gente tem que se revestir de toda a humildade e revestir-se desta que é uma armadura espiritual. E depois que vocês fizerem tudo isso, estejam firmes. E aí ele vai descrever uma armadura espiritual, usando termos da guerra romana, como cinturão, sandália, escudo, espada, mas todas as armas espirituais para que nós lutássemos de verdade. Portanto, precisamos ser humildes, precisamos ter o caráter de Cristo, e também, esse é o tema, não ignorar a batalha espiritual que existe. Se a Bíblia fala que o diabo está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, certamente isso é verdade. Se há um levante de Satanás, esse levante vem contra as nossas vidas, vem contra a nossa vida espiritual, para que a gente não fique firme com Jesus, contra as nossas famílias, contra os nossos filhos. Nós criamos filhos e sabemos da batalha que é criá-lo sendo ensinado nas Sagradas Letras. Existe uma batalha que Satanás faz de diversas formas, irmãos. Às vezes ele faz da maneira mais escancarada possível. Qual que é? Quando alguém fica possesso.
não há como escancarar mais. Às vezes é de uma maneira muito opressora, quando uma família é destruída. Por exemplo, uma família destruída por algum vício. Certamente Satanás está ali trabalhando. E às vezes são armas mais sutis, em que a influência está em coisas que parecem não ter nada a ver. A influência está naquela situação, naquela amizade, naquele programa de televisão, naquela coisa que não é satânica no sentido de que alguém está endemoniado, mas que adere ao sistema deste mundo. E assim também ele está em derredor, buscando quem possa tragar. Isso não é para que você entre numa neurose, que você fique louco, que você faça aí, sei lá, loucuras para tentar viver uma vida sem nenhum tipo de influência errada, mas é para que a gente abra o olho. Porque de fato nós não podemos esquecer disso. Existem 3 conhecimentos sobre a batalha, dos quais eu quero comentar com os irmãos. Um deles é que o inimigo está pronto para nos devorar. Então a gente não pode dar mole. Ele está como um leão. Ele não é um gatinho. Não é um leão adestrado. Não, é um leão daqueles mais severos. Também é verdade nesse texto que nós fazemos parte de uma pátria que está espalhada pela terra e que passa pelo mesmo. A mesma batalha que nós passamos, aqui o apóstolo Pedro diz que isso se cumpre também, as mesmas aflições entre os vossos irmãos no mundo. Essa batalha, você não está sozinho. Se um chinês se converte a Cristo, ele também está numa batalha espiritual. Se um americano, se um australiano, se um africano, estão do mesmo modo. Muda talvez a cultura, as influências e as tentações que ele terá. Mas Satanás continuará e continua fazendo a obra dele para o mal daqueles que servem a Jesus. E a outra coisa que eu vejo aqui também é que quem tem a palavra final não é Satanás. Ainda bem, graças a Deus por isso. Quem tem a palavra final é Deus. Por que nós podemos crer que venceremos e somos vitoriosos nessa batalha? Porque Deus é soberano. Se o diabo está buscando quem possa tragar, é sinal que ele não tem poder sobre a sua vida. É sinal de que ele não é capaz de destruir a sua casa, porque senão ele já teria feito. Se ele está buscando quem possa tragar, é sinal de que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém por isso? Deus é soberano, é poderoso. Cabe a nós ficarmos firmes. Em nenhum momento Deus está perdendo a guerra, mas sempre há uma batalha. Quando nós olhamos para uma batalha, eu penso como uma guerra. Pense que nós iremos para uma guerra amanhã. Então você tem o seu batalhão, você tem o seu grupo, você precisa lutar por ele, junto com ele. Mas isso não retira o esforço individual que você tem que fazer. Não é porque você está num grupo que aí você vai dizer assim, beleza, então o outro ali tem a metralhadora, o outro tem ali o escudo, o outro está no tanque de guerra, então eu só vou seguir a manada aqui e vou ficar tranquilo. Numa guerra ninguém pensa isso, né? Numa batalha espiritual também ninguém deve pensar isso. É uma guerra em conjunto. Os irmãos estão passando isso junto. Então, a batalha se configura com a igreja. A igreja de Jesus precisa se levantar nessa batalha. Em intercessão, em ser uma luz, muitas vezes uma palavra profética. E eu creio que, por mais simples que possa parecer, nós travamos batalhas espirituais aqui. Quando nós oramos pelas pessoas, quando nós oramos por temas que estão presentes no Brasil, oramos aqui por questões políticas, questões como, por exemplo, o aborto, situações desse tipo, entramos numa batalha espiritual. Mas isso não quer dizer que se a igreja está envolvida, você pode ficar tranquilo. Não, irmãos, ora por mim aí. Tinha um pastor que me batizou, inclusive, falava que tem um irmão 6 horas. Sabe o irmão 6 horas? É irmão 6 horas por mim, né? Não tem como. Não tem como o soldado dizer assim, está todo mundo guerreando, eu vou ficar quieto, vou ficar dormindo. Não, você também tem que batalhar. Era uma batalha coletiva e individual, como uma batalha, como uma guerra. E aí a primeira coisa dessa vigilância da batalha, que eu quero anotar contigo, é que no verso 8, o apóstolo Pedro nos mostra que o perigo é real. O perigo é real. Interessante, irmãos, eu preciso dizer que eu creio que aquele que está salvo, está salvo. Eu creio que ele não perde a salvação. Mas em vários textos bíblicos, por que eu disse isso? Em vários textos bíblicos, este que não perde a salvação, creio eu, ele é chamado a atenção por Deus, para que isso não sirva como uma acomodação. Aliás, o fato de ser salvo lhe desacomoda, não é o contrário. Estou salvo, agora eu vou ficar dormindo, que beleza. Não, o salvo entra numa batalha.
Ele não fica acomodado, aliás, ele fica incomodado. Porque o salvo em Cristo Jesus, ele vai dizer: Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero batalhar essa batalha, eu quero me santificar, eu quero crescer. E aí Pedro vem e diz isso: o perigo é real, é real. Quer ver a primeira coisa que ele nos ensina? É a postura que nós temos que ter diante dessa batalha. Verso 8: sejam sóbrios e vigiai. Depois ele vai dizer porque o diabo, mas a primeira palavra: sejam sóbrios e vigiem. Sóbrio é aquele que não é ébrio. Sabe o que é ébrio? É embriagado. Então você está sóbrio aqui, creio eu, né? Você não está sob o poderio de nenhum entorpecente, de nenhuma bebida. Você pode tomar decisões com o seu reflexo, seja ele rápido ou lento. Você pode dirigir, por exemplo, que alguém embriagado não pode. Essa é a diferença. O mundo está embriagado. Carnaval é um ótimo exemplo disso. A pessoa ele realmente acredita que ali está a felicidade dele. Mas nós somos sóbrios. Nós temos a mente de Cristo. Seja sóbrio. Não entre em qualquer furada. Não entre em qualquer situação que vai fazer você pecar. Seja sóbrio. Opa, isso aqui eu não posso. Esse exemplo é muito bom, de comparar um sóbrio com um ébrio. Porque tem coisas que alguém só embriagado que faz. Acaba tomando decisões que podem lhe machucar. Não é verdade? Infelizmente. Agora o sóbrio não, ele vai dizer: opa, daqui eu não posso pular, isso aqui eu não posso fazer. Por quê? Porque ele está em perfeitas condições de entender o que ele pode e o que ele não pode. Seja sóbrio. Tem coisa que não cabe para você. Tem coisa que não cabe para mim. Tem locais que nós não devemos passar. Mas Jesus manda evangelizar todo mundo. Amém? Mas eu não vou no carnaval evangelizar. Pode ser que outro mais crente que eu consiga, pode ser. Mas para mim não serviria. Olha, pode ser que tem gente que vai evangelizar aquela pessoa que você não pode conviver, que vai fazer mal, que vai te influenciar pelo pecado, e você vai ser o quê? Sóbrio. Junto com a sobriedade vem a vigilância. Está sempre percebendo que isso pode te levar para longe do Senhor. Hoje eu preguei lá pela manhã, lá no retiro de jovens, né? E aí eu abri para testemunhos, e uma moça foi dar um testemunho. Ela é inclusive aqui da primeira igreja batista, e ela é casada hoje, mas ela disse que ela teve um namorado. Contou o testemunho ali, né? Ela disse que ela teve um namorado que estava levando ela para fora da igreja. E aí chegou o líder de jovens lá e falou assim: olha, ou você traz esse cara para a igreja ou você termina o namoro. Porque você sair da igreja não dá não. Né? Traduzindo aqui seja sóbrio, vigia. E ela achou aquilo ruim no começo, depois ela percebeu, enfim, terminaram, não sei como foi o término, mas está restaurada em Deus, está casada. Isso é sobriedade. É dizer: opa, tem coisa que não está servindo para mim. Tem coisa que não é para mim. Essa é a postura que você e eu devemos ter diante do inimigo. Tem coisas que nós estamos ouvindo e vendo, tanta coisa na rede social, na internet que a gente está consumindo, que está acabando com o nosso coração, está acabando com a nossa vida de oração. Seja sóbrio, o diabo não está de brincadeira. E aí, talvez para mim que sou pastor, a tentação não vai vir em pular carnaval. Não estou conseguindo nem pular, né, irmãos? Ainda mais pular o carnaval, né? Tá louco? Mas talvez a tentação para mim vai vir muito mais sutil, sabe? Muito mais traiçoeira. Eu tenho que ser sóbrio, você também. Você sabe qual que é o pecado que te chama mais? Eu lembro que eu ouvi esse conceito, achei tão interessante. Tem um pecado que nos bate a porta. Tem um pecado que não dá para brincar. Eu já contei aqui do irmão que se converteu, que esse era um bêbado, era o bêbado da cidade. E ele passava longe na rua que tinha o bar. Por quê? Eu poderia, graças a Deus, ir lá no bar, sentar lá, que não teria problema, conversar com as pessoas. Não que eu o fizesse, né, mas não teria problema. Mas no caso dele não dava. Por quê? Para literalmente se manter sóbrio. Sóbrio tanto fisicamente, mas também espiritual. A gente sabe o que não dá para a gente. Não tem nenhum super-herói espiritual aqui. Seja sóbrio. Não dá lugar para o diabo. Não dá lugar para o diabo. Se você precisar orar por determinadas situações, orar por determinadas pessoas. Tem gente que fala assim: fulano me tira a paz. Então você ora pelo fulano. Se você não consegue, fica longe, porque você tem que vigiar. Não deixe o diabo atacar o seu coração, a sua vida. A segunda coisa sobre esse perigo que é real, é que
o diabo é o nosso adversário, o nosso inimigo. Aliás, essa palavra aqui, ela meio que se repete, porque diabolos, ou diabo, é já adversário, já é o inimigo. Então, o inimigo é o inimigo, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Que tipo de inimigo que ele é? Um inimigo espiritual. É um inimigo que as coisas que acontecem conosco, elas podem muito bem ser bons exemplos. Olha, o fulano teve uma vida ruim, então é um bom exemplo de como o diabo atrapalha e estraga a vida de determinadas pessoas, e isto é verdade. Mas tem uma coisa, o diabo é um inimigo espiritual. O que isso quer dizer? Creio eu, que o grande ataque do diabo não é fazer, por exemplo, que você fica doente. Não. Ele pode fazer isso? Se Deus permitir, pode. Lembra da história de Jó? Deus permitiu, o diabo foi lá e atacou a sua saúde também. Mas não é essa a grande questão de Satanás. A grande ataque de Satanás não é fazer você perder dinheiro. Pode ser que seja também, né? Mas não é esse o grande ataque. Se ele é um inimigo espiritual, qual que é o ataque do diabo? Espiritual, te levar para longe de Deus. Por quê, gente? Porque tem gente que fica doente e se aproxima de Jesus. Então, ele não foi retirado do lado de Jesus. Aquela doença o tornou mais cheio do Espírito Santo ainda. Tem gente que perde o emprego, que perde o dinheiro, que perde as finanças e chega mais perto de Jesus. Você percebe? Qual que é o grande ataque de Satanás? Te levar para longe do Senhor. Ele é espiritual e a batalha dele é espiritual. Então, o que eu tenho que ficar ligado, sóbrio, eu estou sendo retirado de perto do Senhor, a minha vida está sendo conduzida para longe de Deus, então eu estou certamente sendo atacado pelo Satanás. 2 Coríntios 4, Paulo chama Satanás de aquele que é o Deus deste século, o Deus deste século, ou seja, o que influencia a nossa cultura, o que influencia o mundo, os nossos desejos. E o Deus deste século, sabe o que ele fez com as pessoas? Ele cegou o entendimento. A obra espiritual de Satanás é fazer o quê? É cegar o seu entendimento. É o crente entrar no pecado, isso acontece muito, né? Como se diz, é raro, mas acontece muito. É o crente entrar no pecado e dizer assim, isso aqui não dá nada não. Está cego no entendimento. Não, isso aqui, olha, todo mundo está fazendo. É o Deus deste século, que está colocando paixões no meu coração. Para quê? E olha, eu repito, não é para te empobrecer, não é para te deixar doente, não. Isso podem ser mecanismos, verdade, mas é para te levar para longe do Senhor. Porque Deus, que é tão soberano, Ele pode trabalhar até nas nossas dores e desgraças, para nos levar mais perto dEle. Então, a grande luta contra o inimigo das nossas almas diz respeito à nossa alma, à nossa vida espiritual. Mas sabe o que eu acho mais incrível? Nesse que é o primeiro tópico ainda, que o perigo é real, é que o diabo atua como um leão. Atua como um leão. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia ela não tem problema de usar ilustrações, tá? Ilustrações. Porque Jesus já foi chamado leão da tribo de Judá. Aí você fala assim, mas como assim? Se o diabo é um leão, Jesus é leão, virou uma selva isso aqui? Não, só ilustração. É uma ilustração. Mas olha que interessante essa ilustração. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui é a estratégia do leão, andar ao redor. Você já viu aqueles documentários da selva? Você já viu? De vez em quando a gente coloca para o Isaac, só não coloca do leão atacando, porque ele é muito novo para isso, né? Documentário da selva, você vê o leão lá, às vezes estão em 2, 3 leões, tem a leoa também, que eu acho que comanda o bando, sempre é assim, né? A leoa está ali comandando. E aí, eles começam a atacar uma manada de zebras. Eu gosto de ver essas coisas de selva, né? Uma manada de zebras, de cervos, né? Enfim. E sabe o que eles fazem? Eles começam a correr. E dá-lhe correr com os bichos assustados, e todo mundo junto. Até que tem lá um bobo. Tem um rapaz lá, uma zebrinha que olha que ela não comeu aquele dia. E aí o que acontece? A zebra vai ficando de lado. E aí eles vão percebendo, vão jogando o grupo um lado, a zebra do lado. Pronto, eles andaram em derredor. Eles bramiram e assustaram toda a manada. E eles encontraram a quem eles podiam tragar. Que eles não conseguem comer toda a manada.
ou pegar todo mundo. Talvez eles vão apanhar de 50, 100 zebras que tem lá, mas em uma eles são melhor. Em uma eles são mais fortes. Qual que é a estratégia do inimigo? É te levar para longe, te deixar fora do grupo que te ajuda, que te apoia. Uma das grandes estratégias de Satanás é falar assim: não precisa mais buscar a Deus. Para que você está indo na igreja? Você vai orar com aquele povo hipócrita lá? Aí sabe o que eu gosto de pensar? Não, mas cabe mais um hipócrita, pode ficar orando, não tem problema. Você vai orar com aqueles pecadores lá? Não, mas cabe mais um pecador, não tem problema. Agora é uma grande estratégia. Sai, se afasta, deixa de lado, não serve para você não. Alguns se afastam por várias situações que colocam na mente. Uns dizem assim: eu sou o pior, não, olha o que eu fiz. Tem gente que é assaltada por uma culpa satânica, tá? Que é aquela pessoa que diz assim: olha o pecado que eu tenho. Aí a pessoa chega na igreja, está todo mundo banho tomado, todo mundo bonito. A pessoa olha e fala assim: eu não mereço estar aqui. Eu já ouvi gente dizendo isso. Eu não mereço. E sai da igreja porque ele está atacado pela culpa. Mas tem também o contrário, aquele que está atacado do orgulho. O que é? Ele olha para os outros e diz assim: eu sou melhor que esse povo. Tá louco? Não, esse povo aí cheio de problemas, de dificuldade. Não, eu sou melhor, muito melhor. Também já ouvi isso. Sabe o que é? É o diabo que está dizendo assim: esse aqui ficou sozinho agora. Esse aqui está fácil de atacar. Eu nunca vi, irmãos, estou para ver, tá? Nunca vi alguém que saiu da presença de Deus e ficou melhor. Estou para ver não, né? Acho que não vou ver. A pessoa pode até ter saído da presença de Deus, deixado a igreja do Senhor e ter ficado mais rico, e ter ficado mais bonito, sei lá, mais famoso, tudo bem. Mas nunca vi ninguém ficar melhor, mais satisfeito, mais pleno, mais cheio da graça de Deus, com a vida melhor. Por quê? Olha a estratégia aqui. Qual que é a estratégia? O diabo juntou a zebrinha, tirou do meio das outras e disse: agora eu achei alguém para devorar. Agora deixa eu perguntar para você: você está a ponto de ser devorado ou não? Como que você está nessa caminhada? Você está junto? Está caminhando junto? Está orando? Está buscando a Deus? Se você precisar, tem alguém aqui que vai orar por você? Bom, eu já posso dizer que tem alguém, sou eu, né? Mas você tem coragem de pedir ajuda se você precisar? Do pastor, de algum irmão, para orar pela sua vida? Por quê? Para que a gente não fique sozinho. Essa é a estratégia de Satanás: dizer, olha, você está sozinho, viu? Ninguém está orando por você, ninguém liga para você. Se você parar de vir na igreja, ninguém vai sentir sua falta. Isso é estratégia de Satanás. Ele está procurando alguém para devorar. E espero que ele não encontre você. É isso que Pedro está tentando. O perigo é real. O perigo é real. Que você permaneça. Aí você olha assim: não, mas essas zebras aí mas é pelo menos a sua manada, né? Essa é a ideia. Agora, outra coisa da batalha. Olha o verso 9. Vocês resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que benção, irmãos, que nós somos parte da resistência. Uma das coisas que mais anima um soldado numa guerra é ele pode estar lá no fronte de batalha, os inimigos estão atacando ele, mas chega uma notícia: nós ganhamos a outra região já foi tomada e nós estamos vencendo. Aí outra notícia: olha, lá do outro lado também os nossos compatriotas estão ganhando a guerra. Ele fica certamente animado, mesmo que a situação dele não mudou, mas porque ele está percebendo que a guerra está acontecendo em outros locais e está havendo vitória. Você é parte dessa resistência contra Satanás e nós estamos ganhando. Você sabia disso? Nós estamos ganhando a batalha. Como assim nós estamos ganhando? Olha, o diabo pegando um ou outro aí. Não. Mas nós somos chamados a resistir firmes na fé. E a igreja de Jesus está resistindo. Fazem 2000 anos. E às vezes a gente olha as notícias que deixam o nosso coração um pouco aflito. Eu também tenho isso. Notícias em que parece que algumas coisas a igreja não poderá fazer. De vez em quando levanta lá uma lei, ou uma tentativa de uma lei, que nos ataca o coração. Você sabe disso. Mas, irmãos, se a gente lê a história da igreja, a igreja já foi tão atacada, já foi tão rebatida. E como Deus faz? Quando matava um, e às vezes ele jogava literalmente aos leões, aí aqui não é simbólico só, eram os leões de verdade mesmo. Jogavam no Coliseu, né? Muitos cristãos eram mortos.
e a morte deles dava testemunho e outros se convertiam. Parece que Deus fazia isso. Existe uma resistência às potências e às autoridades deste mundo chamado igreja. E essa resistência não está acontecendo só em Campo Mourão. Ela está acontecendo no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, em todos os continentes e no mundo inteiro. Cada uma com um tipo de ataque, com um tipo de dificuldade, mas sempre é uma resistência espiritual. Deus levanta e continuará levantando o povo dele para resistir aos ataques deste mundo. Nós somos parte desse grupo contrário, que vai dizer, olha, nós não somos assim, não coadunamos com isso, não pecamos dessa forma. Você é parte do povo que está resistindo. E talvez você precisará ser parte dessa resistência lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Você vai ter que chegar e dizer, não, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não falo, eu não coaduno com isso. Você é parte de uma resistência, viu? Tem gente que está fazendo muito mais ainda, que está recebendo muito pior por ser firme e fiel a Jesus. Portanto, se somos parte dessa resistência, lembre-se de estar com firmeza na fé. Aquele que é firme na fé, não olha para trás. Como assim? Ele não desiste, essa é a ideia. Apesar de abatidos, não estamos desamparados. Apesar de perplexos, nós não estamos desanimados. Essa é a verdade. Perseguidos sim, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, né? É o que Paulo vai dizer. É uma batalha, irmãos, mas a gente está resistindo. A palavra aqui para resistir é permanecer firme, permanecer no mesmo local que você está. E alguns, às vezes, na sua vida espiritual, vão dizer assim, Senhor, parece que eu não estou crescendo. E dá até uma dor, né? Fala, Senhor, parece que eu não estou crescendo, nada novo está acontecendo. Se você está resistindo firme, você já está crescendo em Deus. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que eu acho que é um ótimo exemplo para isso. Você que vai na academia, isso já não é mais comigo. Esse exemplo já não é mais pessoal, tá? Mas você que vai na academia sabe. E você que pega qualquer peso sabe. Você pega um peso lá de 10 quilos. Tranquilo, não é muita coisa. 10 quilos, de repente dá umas 2 sacolas, 3, 4 de mercado. Beleza. Mas aquele peso de 10 quilos, você ficar com ele 2 minutos, de pegar do carro e levar para sua casa é uma coisa. Fica com ele 1 hora. Fica com aquele peso 10 horas. Opa, agora os 10 quilos vai virar uns 100, uns 150. Agora o músculo começa a arder. Resistir é isso. Você não está fazendo nada, você está parado, mas você está resistindo, você está exercitando. Então resista firme. Fica firme. Firme aonde? Firme na fé. Essa é a ideia. Permaneça firme. Se Satanás está te atacando, se o pecado está rodeando você, está te tentando, só dizer não já é uma vitória. Só ficar firme, só não responder na mesma moeda já é uma vitória. Você é aquele que foi chamado para ficar firme. É para andar para frente? Também. Mas resistir aos ataques de Satanás já é uma grande vitória. Só passar de lado, como aquele senhor que se converteu, só passar longe já era uma vitória para ele. Por quê? Porque ele estava resistindo firme na fé. Outra coisa dessa resistência é que nós temos companhia. Essas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo. Você não é tentado sozinho. Você não está sendo atacado sozinho. E na igreja a gente tem a tendência, irmãos, uma tendência ruim, de esconder as nossas batalhas. Então, alguns chegam na igreja e pensam assim, só eu estou passando por isso. Só eu estou passando por isso. Todos aqui têm batalhas. Talvez são atacados por todas, ou várias, mas todos aqui têm batalhas. Alguns talvez batalhas na área pessoal, financeira, alguns na área familiar, outros na área sexual, outros na área de vícios, outros no seu íntimo em termos de se enxergar pior do que é, numa batalha com a depressão, por exemplo, com a ansiedade. Mas todo mundo está numa batalha. Todo mundo está numa guerra. Sabe o que isso quer dizer? Você tem irmãos, você tem companheiros de luta. E Satanás às vezes usa assim essas batalhas que nós temos para nos atacar, para nos afastar, para devorar. Mas você tem companheiros de luta.
Se eu não estou passando pela mesma situação, pela mesmíssima tentação que você, em alguma outra eu estou passando e nós podemos orar juntos. O problema é que às vezes a gente fica orgulhoso, a gente gosta de esconder, dizer, esse pecado? Que nada, rapaz. Um pastor certa vez foi testemunhar de um problema que ele teve. Ele era seminarista ainda, e eles foram no retiro, não sei se era só de pastores, mas acho que não, mas tinha vários pastores. Aí ele conta, como ele era seminarista, falaram para ele assim, olha, vai lá, senta junto com os pastores para orar. Você ia abrir o coração e orar. Aí um pastor disse assim, irmãos, eu quero que vocês orem por mim, que eu estou com muita dificuldade na área sexual. Falou assim para os outros pastores, e ele seminarista ouvindo. E aí um outro pastor repreendeu ele, falou, cara, você é pastor há tantos anos, como que você tem um problema desse? Para com isso. E aí ficou todo mundo constrangido, eles oraram, acabou a reunião ali. E esse seminarista que depois virou pastor, estava contando essa história, ele falou que aquilo fez muito mal para ele. Por quê? Porque ele disse, cara, é verdade, eu vou virar pastor, não posso ter mais nenhuma tentação nessa área, meu Deus. Então, essa é a nossa tentativa, às vezes, de ser o santarrão. É claro que você não precisa vir aqui pegar o microfone e falar todos os seus problemas, não é isso. Essa tentativa de ser o santarrão esconde, irmãos, que todos nós estamos em batalhas, todos nós estamos em lutas, sejam elas as mais condenáveis, como alguns consideram, ou menos condenáveis, mas você tem companheiro de luta. Se alguém vier compartilhar com você uma luta, não repreenda como aquele pastor fez, que você possa abraçar as pessoas e dizer, eu vou orar por você, se essa é uma luta para você, porque às vezes não é para mim. Se você me compartilhar algum problema que você tem, talvez eu não pese em mim. Então, a minha postura não pode ser de rir de você e falar, nossa, como você está com esse problema aí? O probleminha é tão simples. Mas o seu para você não é simples. O meu para mim não é. Você percebe? Nós temos companheiros, estamos todos na luta, todos sendo atacados por Satanás. Então a gente se une. Essa é a ideia. Pedro está dizendo, seus companheiros, essas aflições estão no mundo inteiro. Então o que a gente faz? A gente ora uns pelos outros. A gente dá suporte uns aos outros. Nós nos amamos uns aos outros. Para quê? Para que a gente vença a guerra junto. E aí, quando eu te ajudo, eu não estou ajudando só você. Eu estou ajudando a criar um ambiente saudável. Para que na hora que eu expor, eu possa ter um ambiente de cura também. Que você me ajude, que você me abrace. Terrível coisa é, irmãos, ver alguém passando por uma dificuldade. A pessoa passa, é liberta. Dali 1, 2 anos, quando alguém conta algum problema assim, a pessoa é a primeira a condenar, já vi isso acontecer. É a primeira a condenar o outro. Mas não passou por aquela situação, às vezes às vezes na mesma situação. Então que não seja assim conosco. Por quê? Estamos todos numa batalha espiritual. Satanás está atacando. Então é verdade que há coisas que devem ser exortado, disciplinado, sem problema nenhum. Isso é uma parte verdadeira. Mas a luta está aí presente para todos. Que nós possamos dar suporte uns aos outros e ser companhia na guerra. Companhia na guerra. Alguém já disse que o exército mais desunido neste mundo é a igreja. E eu espero que não seja verdade isso. Às vezes parece, né? Que um exército de verdade é aquele que tem que estar todo mundo junto, senão perde a batalha. Que nós possamos ser companheiros na batalha. Porque eu tenho frontes de batalha diferentes da sua. Bom, você já entendeu isso, né? A terceira coisa sobre resistir é que, graças a Deus, o sofrimento está sendo completado. O que o apóstolo Pedro escreveu aqui, olha, no verso 9: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Esta palavra, se cumprem, vem do termo se completa. Ou seja, a mesma palavra pode ser usada para preenchimento, preencher. Há um cumprimento, uma completude do sofrimento. Ele vai se cumprir e vai acabar. É isso. É por isso que a gente resiste. Por quê? Porque a guerra vai acabar. Por que a gente resiste firme na fé? Porque o sofrimento vai ser cumprido, completado, finalizado, realizado. Esse sofrimento tem um tempo, do qual eu não sei quanto tempo que é. Você não sabe quanto tempo vai doer esse calo aí no seu pé, ou essa lombar nas suas costas. Mas Deus sabe. Deus sabe a hora dele falar para essa tentação, a tentação sai.
Deus sabe a hora dele tirar aquele espinho na carne às vezes. Não sei se vai tirar ou não, né? Porque de Paulo a graça de Deus bastou. Deus sabe a hora em que tal coisa vai ser mudada e sabe até como tratar, mas você não sabe. Qual a sua parte? Ficar firme na fé. Eu só estou aqui para te lembrar que o sofrimento ele tem um cumprimento. Por quê? Por que ele se cumpre, ele se completa? Porque até o sofrimento é ferramenta de Deus. Até o sofrimento. Eu não estou dizendo que Deus coloca sofrimento em alguém, mas até o sofrimento ele usa com tempo estabelecido para ser cumprido, para ser finalizado. Glória a Deus por isso, né? Sofrimento uma hora vai acabar. Essa batalha contra Satanás nós vamos levar a vida inteira, mas quando nós chegar lá na glória, vai ter valido a pena não ter cedido ao inimigo das nossas almas. A terceira coisa para que você resista firme na fé é lembre-se de que nós estamos sendo aperfeiçoados. Verso 10 diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e, como não bastasse, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. E olha que bênção também. Eu falei do sofrimento, falei que o sofrimento se cumpre, você não sabe o tempo, mas eu sei uma coisa sobre isso, que o tempo é curto. Depois de padecerdes um pouco. Aí você fala assim: Senhor, se isso é um pouco, eu estou para descobrir o que é padecer muito. Para quem já sofreu demais nessa vida, vai dizer: mas isso é pouco, Senhor. Pouco é o do outro, que tem uma vida boa, mas a minha, irmãos, sabe por que é um pouco? Primeiro, se comparado à eternidade. Se comparado àquilo que você viverá em Deus pela eternidade, o tempo do sofrimento é pouco. Mas não é só em termos de tempo, não. O peso do sofrimento é pouco. Porque o apóstolo Paulo, novamente, vai dizer também em 2 Coríntios 4, que essa tribulação é leve e momentânea. Leve e momentânea. E essa tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Olha que benção. Por isso que é um pouco, sabe por quê? Porque quando você vê o que ele está produzindo no seu coração, a sua capacidade de desfrutar da presença de Jesus, você vai dizer: foi pouco, Senhor. Foi pouco. Agora a gente não está achando, mas foi pouco. Porque você padece um pouco de tempo, um pouco de peso, e você é confirmado pelo Senhor. A segunda coisa sobre estar sendo aperfeiçoado é que o sofrimento da batalha não é para a nossa destruição. O sofrimento é para nosso aperfeiçoamento. Toda vez que um crente passa por um sofrimento, ou que na batalha espiritual o Senhor permite, tal como Jó, mas não na mesma proporção, que você passe por algum sofrimento, porque convenhamos, irmãos, faço esse parênteses, Deus ele não precisa, e eu acredito que Ele não coloca coisas ruins na nossa vida, mas se está passando, é porque Ele permite, não é verdade? É só a gente fazer um cálculo simples, Ele poderia ter retirado, mas se você está passando, houve no mínimo a permissão de Deus. Tem alguns pastores, para te dar uma opinião contrária também, que acredita que é Deus quem faz tudo. Se Ele é Senhor, Ele que coloca a doença, a dificuldade. Eu não creio nisso, tá? Podemos aí conversar, até debater depois. Mas se você não tem como dizer que Deus não permitiu, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Por que Ele faz isso? No mundo, todo o sofrimento deste mundo tende a ser destrutivo. Mas na igreja, com o servo de Deus, o sofrimento tende, e eu estou falando tende porque nós podemos usar da maneira errada, mas tem a tendência de ser aperfeiçoador, de ser benéfico. Todos nós passaremos por sofrimento, mas em Cristo Jesus, até o sofrimento nos leva para perto dele. Até o sofrimento nos aperfeiçoa. Pastor Ricardo Barbosa de Souza diz que o deserto é essencial a uma vida espiritual. Para que você tenha uma vida espiritual plena, cheia, profunda, você precisará passar pelo deserto do sofrimento, do padecimento. Haverá a sensação de que é bastante tempo, apesar da Bíblia estar dizendo que é pouco. Mas esse deserto vai fazer com que você tenha mais sede de Deus. Já aconteceu com você? De Deus retirar alguma coisa da sua vida e se tornar um deserto. Deus, o que eu estou passando? Mas no final do deserto você vira e fala:
Senhor, agora eu te conheço mais. Não quero de novo, mas muito obrigado. Porque agora o fruto desse deserto foi ser aperfeiçoado por Cristo Jesus. Olha que honra, irmãos. A gente não merece isso, não. Por isso eu pensei no seguinte: na vida cristã não existe discipulado sem deserto, crescimento sem luta, glória sem sofrimento, vida sem morte, conquista sem entrega e ganhar sem perder. É o paradoxo da fé. A gente sempre vai ter a morte de Deus em nós, para que brote em nós a vida dele. Bom, eu fiz essa pequena conexão e eu me lembrei de uma poesia. Na verdade é uma oração puritana, que chama o Vale da Visão. O vale é um local muito fundo, né? Normalmente usado para tempos sombrios, tempos difíceis, como o Vale da Sombra da Morte. E aí, esse puritano, que era um grande homem de Deus, ele escreveu uma oração / poesia, chamado Vale da Visão. E nessa perspectiva de que todo sofrimento do crente, do servo de Deus, serve para aperfeiçoá-lo em Deus, eu quero ler essa poesia. Diz assim: Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender, olha o que ele vai dizer, permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, e que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre então a tua luz na minha escuridão, a tua vida na minha morte, a tua alegria no meu sofrimento, a tua graça no meu pecado, a tua riqueza na minha pobreza e a tua glória em meu vale. Amém? Que poesia maravilhosa, hein? Sabe o que ele percebeu aqui, irmãos? Sabe o que ele percebeu? Que o sofrimento é pouco comparado à glória que vai nos ser revelada. Que o sofrimento é pouco comparado ao aperfeiçoamento que Deus está fazendo na sua e na minha vida. Quando nós somos atacados por Satanás, quando nós somos tentados por ele, este sofrimento é pequeno comparado àquela pessoa que pode estar até no vale, mas no vale as estrelas de Deus brilham mais forte, e no vale ele consegue glorificar mais a Deus. Glória a Deus por isso, apesar de ser difícil, né? Resista firme na fé, porque você é parte dessa resistência. Seja aperfeiçoado. Outra coisa que eu percebo nesse aperfeiçoamento é que Deus está no processo. No verso 10, em que fala sobre esse aperfeiçoamento, fala que é o Deus de toda graça. Ele que vai te aperfeiçoar. Todo esse processo de batalha, de luta, de dificuldade, de angústia, Deus está nesse processo. Uma das coisas mais fáceis de nós cairmos é pensar assim: fui abandonado por Deus, agora Deus não está ouvindo. Não, é Ele que está ouvindo, é Ele que está aperfeiçoando. Naquele momento que você acha que Deus está mais longe, Ele está mais perto, porque Ele está usando tudo isso, até mesmo a aparente ausência dEle, para que você tenha mais fome, que você clame mais, que Ele vá confirmando no seu coração a sua necessidade dEle. Faz sentido para você isso? Para mim faz sentido, em várias coisas da minha caminhada. E eu quero também anotar, para ir para o final, que nessa batalha toda, como uma segunda parte, vamos dizer assim, uma parte final dessa mensagem, nessa batalha toda, Pedro lembra sobre quem é a batalha. Todos os soldados que lutam, eles lutam hasteando uma bandeira, não é verdade? Então lá na guerra da Ucrânia e da Rússia, os tanques de guerra, às vezes até mesmo as fardas dos soldados, e hasteado também em muitos locais estão as bandeiras do país que está lutando ali. Sobre qual bandeira nós estamos lutando, irmãos? Sobre quem é essa batalha?
apesar de falar sobre o seu sofrimento, sobre o seu aperfeiçoamento, sobre a sua resistência, essa batalha é sobre o Senhor, é sobre Ele. Pedro nos lembra, é este Deus que é de toda graça. A obra é de Jesus, Ele nos chamou por Jesus. A glória eterna é dele, é sobre Deus. É por isso que nós resistimos, por isso que nós ficamos firmes. Por quê? Porque é sobre esse Senhor. E Ele aqui é descrito como alguém soberano, soberano. Ele é o Deus de toda graça, Ele está acima de todas as coisas. Aqui é falado sobre Deus, da sua graça, da sua eterna glória e do seu domínio. A Ele seja o domínio ou poderio na minha tradução. Esse Deus é soberano. Esse Deus tem uma obra, essa obra é em Cristo, que Ele nos chamou e nos aperfeiçoa. Portanto, até isso é obra de Deus, é aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Ó, você percebe aqui, eu não sei se chega a ser até irônico, irmãos. Uma passagem que começou com o diabo, está terminando com o Senhor. Sabe por quê? Porque até o diabo, ele não é um servo de Deus no sentido tradicional, mas até ele serve para cumprir os propósitos eternos de Deus. Porque ele te ataca e você resiste firme, e aí você conhece mais do Senhor. Que bênção, hein? Não é que o diabo é uma bênção, tá? Mas dentro da obra de Deus, Ele usa tudo para o aperfeiçoamento dos seus servos. Por final, é sobre Deus e o seu reinado. Por quê? Porque Ele vai reinar pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade e todos os tempos. Ou como diz ali, para todo sempre. Essa batalha, irmãos, não é em especial sobre mim nem sobre você. Nós estamos firmes, sóbrios, resistimos, somos aperfeiçoados, porque nessa batalha o nosso foco é enxergar Jesus. O nosso foco é glorificar a Deus. E é por isso que a gente fica firme. Porque Deus é Senhor, é soberano, está acima das nossas vidas e nós queremos glorificá-lo. Portanto, eu quero terminar esse tempo orando com você, mas fazendo o seguinte desafio: temos tantas coisas para orar a respeito, mas o desafio é que você possa orar dizendo: Senhor, eu quero glorificar o Senhor nesta e nesta batalha que eu estou passando. Esta e esta situação na minha vida, Senhor, que se torne em glória ao Senhor. Você consegue orar isso? Consegue falar com o Senhor isso? Vamos falar com Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos achou dignos de passarmos por uma batalha pelo Senhor. Não merecemos, Deus, não merecemos. Mas o Senhor é tão gracioso que deixa o diabo andar em derredor. Por quê? Para que a gente resista firme, para que a gente fique conectados uns com os outros, para que a gente seja aperfeiçoado no Senhor. Obrigado, Senhor. Não te agradeço pela batalha no sentido apenas dela existir, mas por todo o propósito do Senhor que há por trás da batalha. Obrigado, Senhor. E obrigado pelos meus irmãos que estão caminhando junto comigo nessa batalha. Porque eu sei que tem gente que ora por mim. E eu sei que eu posso orar pelos meus irmãos. Eu te agradeço por isso. E Deus, queremos colocar aqui juntos as nossas batalhas, aquilo que temos enfrentado na Tua presença. Senhor, se é uma tentação sexual, se é uma dificuldade emocional, se é um problema familiar, se é um problema financeiro, se é um problema pessoal, se é um esfriamento espiritual, toda e qualquer batalha, Senhor, que possa vir até das mãos do inimigo, sim. Senhor, nós entregamos a Ti, porque a gente deseja que a vitória sobre isso se torne glória eterna para o Senhor. Que na eternidade nós possamos glorificar e dizer: Senhor, o Senhor resgatou aquele pecador, hein? O Senhor resgatou aquele que estava afogado naquele vício, Senhor. Eterna glória seja dada ao Senhor, porque é tudo sobre o Senhor. Esta batalha, esta resistência, este aperfeiçoamento é para que nós tenhamos cada vez mais capacidade de glorificar o Senhor, com as armas espirituais, com um coração firme e com uma vida aperfeiçoada em Cristo Jesus. Deus de amor, que saímos daqui um pouco mais percebendo que tudo que passamos pode ser sim uma batalha, mas também um chamado para resistir e ficar firme no Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que está vacilante, que está com os joelhos trêmulos, que está como um pavio fumegante, não queremos apagar o pavio ou derrubar o que está com os joelhos trêmulos, mas que o Senhor levante, que o Senhor faça olhar para o Senhor firme e forte, Pai.
Eu oro e clamo por isso, no nome de Jesus. Amém.